Boa noite! Iniciamos mais um programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é realmente sensacional estar aqui com vocês de segunda a sexta, e hoje o programa está assim, ó, show! Dê uma olhadinha. Nós queremos tirar esse estereótipo de que o negro, para aparecer nos filmes, nas novelas, tem que ser sempre o bandido, o empregado, o traficante. E hoje é segunda-feira e tem aquele bate-papo com ele, Carlos Campelo, que nos trouxe assim um assunto muito pertinente sobre necessidades dos seres humanos. Dê uma olhada. Tem um padrão do que a gente decide. Talvez a gente nunca parou para perceber qual que é esse padrão. Então, algumas vezes, meu processo de decisão, ele está voltado para o futuro, para criar alguma coisa nova. Fiquem aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora no Elga e Você, nós vamos ter um bate-papo muito interessante, vamos falar de arte, vamos falar de talento com a Amanda Neri, que é produtora cultural, e com a Carol Damasceno, que também é produtora cultural. E nós vamos iniciar falando sobre isso, que é ser um produtor cultural, porque elas têm muita história para contar, minha gente. Né, Amanda? Com certeza. A gente terminou agora a Mostra de Cinema Negro de Mato Grosso, a nossa 5ª edição, que foi online, né? Que foi muito legal, teve 35 filmes de todo o Brasil, a gente já está tendo uma dimensão mais nacional, assim, né, com o Jefferson D., que foi nosso convidado especial, diretor de vários filmes, vai estrear M8 brevemente aí, em todos os cinemas do Brasil. E a gente está correndo atrás aqui da produção independente de Cuiabá, fazendo filme, fazendo mostra pelo coletivo Quariterê. Olha, elas têm muita história para contar e vocês vão me entender. Mas eu quero conversar um pouquinho com a Carol Damasceno na questão de vocês fazerem cinema voltado para uma referência do negro, né? Vocês, conversando há um tempo atrás com ela, vocês me passaram que tudo que é feito em questão de filme, de novelas, produções, o negro, ele não tem uma referência sempre positiva. Se ele é o papel de destaque, ele é o bandido, né, Carol? Então, assim, eu acho isso muito importante, muito interessante a gente mostrar para as pessoas que existem pessoas preocupadas com isso, para mudar essa história, para daqui a uma década, mais que isso, a gente já tem uma realidade diferente. Sim, nós queremos tirar esse estereótipo de que o negro, para aparecer nos filmes, nas novelas, tem que ser sempre o bandido, o empregado, o traficante. E também vem o quesito representatividade, porque, por exemplo, se eu sou negra, eu vejo na TV somente personagens com isso, onde que estará uma produtora cultural negra? Onde que eu me vejo, que eu me reconheço, né? Justamente, uma atriz que tenha um estereótipo não negativo, para que eu me sinta representada. Então a gente quer trabalhar essa parte de representatividade também para os adolescentes, as crianças, que basicamente são o nosso futuro, né? Hein, Amanda, é você que escolheu os filmes, né, da mostra, os 35 filmes, é você. E os filmes sobre os negros? Ele tem esse foco ou existe outro tipo de abordagem? Então, eu fui a curadora junto com o Hudson Marcelo e Ana Maria Moura, na NAS, e a gente fez uma curadoria pensando assim, os filmes são produzidos primariamente por produtores e diretores negros, né? E dentro disso aí tem uma infinidade de vivências e de histórias para contar. Às vezes as pessoas
podem achar, algumas pessoas acham que é só sobre racismo ou só filme sobre escravidão, mas também tem história de amor, tem suspense, tem videoclipes, tem histórias infantis, sobre pessoas LGBT também com esse tema. Vocês abordam também outras minorias. Com certeza, a gente acredita que a curadoria de qualquer mostra ela tem essa obrigação. A gente, dos 35 filmes, tem 20 de diretoras mulheres. E porque assim, as pessoas negras na direção do Brasil são muito poucas. Mulheres negras é ainda menor o número. Então, para a gente é muito importante ter isso. Para a gente, a curadoria é uma forma não só de mostrar os melhores filmes, claro que a gente tem vários critérios técnicos, mas também de mostrar temas que são relevantes para o que a gente quer agora, né? Como que é a negritude de agora? O que a gente está querendo, né? Nossas pautas de hoje em dia, né? Sobre sexualidade, gênero e um monte de outras coisas. Vocês também criaram um grupo de juradas também, todas mulheres, todas que estão aí também envolvidas no cinema. E também vamos falar um pouquinho da questão dessa diferença que agora, Carol, foi digital a mostra, né? Me conta aí em relação às juradas e essa digitalização agora, por causa desse momento que nós estamos vivendo. Então, o júri que compôs a mostra, a 5ª Mostra de Cinema Negro, foi composto somente por mulheres, 8 mulheres de Imortal, da Academia Mato Grossense, a produtora, a atriz, a diretora do cinema, do audiovisual. E a gente viu essa representatividade, de uma certa forma, bem mais forte, porque não basta tratar em relação à raça, o gênero também é muito importante. E a mulher, tendo esse papel de visibilidade, é muito importante. E eu achei que, assim, dessas 4 edições, a 5ª edição ela foi bem especial, por ter sido feita num formato diferente, no formato digital, pelo site do quariterê.com.br, e por ter uma porcentagem muito grande de mulheres na produção, na equipe, e, obviamente, um júri composto exclusivamente por mulheres. Falando de Quariterê, ela falou Quariterê, e eu já quero contar para você o que é Quariterê. É um coletivo, né, Amanda? Explica mais ou menos assim, que ninguém melhor que você, para explicar esse grupo. Vocês militam aí num segmento único e que muitas pessoas estão aí envolvidas e se doam para isso, né? Sim. O Coletivo Audiovisual Negro Quariterê vai ter uns 4 anos, né? E desde a 2ª mostra vem organizando essa mostra de cinema. Já produzimos filmes. E surgiu assim de uma necessidade de ouvir falar que não existem profissionais negros no audiovisual de Mato Grosso. Então, a gente existe primariamente para falar, existimos. No começo, principalmente, olha, a gente existe. Depois a gente vai falar, não, a gente existe, a gente produz, né? Trazemos aí o nome do Quilombo do Quariterê por nos inspirarmos, né, no quilombo histórico de Quariterê lá do século XVIII, liderado por Teresa de Benguela. Então, assim, para a gente, a questão da mulher negra sempre foi muito importante, sempre será. Inclusive, estamos tentando agora, começando um projeto, nem sei se pode falar ainda, se não puder, desculpa. Pode sim, a gente quer saber. A gente está ainda na fase de pesquisa de um documentário sobre o Quilombo do Quariterê, né? Que para a gente é super importante, porque existem alguns trabalhos sobre isso, mas a gente quer uma perspectiva dessa feita de maneira coletiva, feita por mulheres negras, valorizando a visão dos quilombolas que ainda estão lá em Vila Bela. Então, para a gente é muito importante, porque a nossa inspiração e produzir sobre isso já está sendo muito legal a pesquisa. Gente, e agora? Nós estamos aqui num lugar que eu adorei. Quando eu cheguei aqui, eu senti aquele clima Cine Teatro de Cuiabá, tantas histórias, né? Eu entrei aqui, eu fiquei emocionada. E as 2 últimas mostras que tiveram, as primeiras foram aqui no Cine Teatro. É isso? Isso, as 2 primeiras mostras de cinema negro de Mato Grosso foram aqui no Cine Teatro. E o Cine Teatro é um parceiro, ele sempre está de portas abertas, como vocês podem ver.
E o Cine Teatro trata não só do cinema, mas de outros segmentos culturais. Então, tem uma carga histórica muito importante e assim, valorizar o Cine Teatro, estar no Cine Teatro é muito importante para a nossa história. A história tanto minha quanto a do Estado. Com certeza. Mas vocês estão aí também, tem um filme, né? Que eu quero que a Amanda conte essa parte pra gente. A gente produziu o filme A Velhice Ilumina o Vento no passado, que é uma história sobre uma história assim totalmente cuiabana em todos os sentidos, sobre uma mulher negra, idosa, que adora ir em baile de terceira idade, uma cuiabana daquelas cuiabanas tradicionais, felizes e assim fortes, né? Uma mulher muito forte. E a gente produziu com uma equipe quase 100% negra, acho que 90% negra, que é uma coisa muito difícil de acontecer em Cuiabá, ainda mais uma produção desse nível, eu acho que nunca teve antes. Né? Com a diretora Juliana Segovia, eu fui diretora de arte, um monte de gente bacana produzindo, alguns pela primeira vez, alguns mais experientes. E agora a gente está na fase de finalização e a gente está começando agora uma vaquinha, né? Porque é totalmente independente o filme. Então a gente precisa finalizar áudio, a imagem, as cores dessas coisas. A gente está começando a vaquinha nas redes sociais do Quariterê, principalmente pelo Instagram, @Quariterê. Então, se você gosta, se você curte, se você puder doar pouco, por favor, vá. Se você puder doar muito, também estamos aqui. Se algum empresário quiser patrocinar, a gente vai ficar muito contente, porque eu acho que é um filme muito importante. Muitos cuiabanos vão se ver na tela, tenho certeza. Vão reconhecer a mãe, vão reconhecer a avó e vão reconhecer essa história que está muito bonita. Olha, eu tô super curiosa. Quando eu puder aqui lançar, já quero lançar no programa, né, minha gente? Carol, passa um pouco mais informações em relação a essa vaquinha. Quais são os canais de comunicação que a gente pode entrar em contato, ter mais informações sobre o trabalho de vocês, da vaquinha, do lançamento desse filme? E tem um trechinho que eu posso colocar ou de algum outro material para a gente colocar no final da entrevista? Tem o trailer da Velhice Ilumina o Vento. E assim, foi bem como a Amanda disse, estará no site Vaquinha Online e estará nas redes sociais. Sobre o coletivo, a história do coletivo, nós temos no site a história do coletivo, um pouquinho sobre os membros, assim como na fanpage, no Facebook. E também temos algumas informações no Instagram, @Quariterê. Assim, é bem simplificado, até mesmo porque esse coletivo, ele está sempre aberto. Então, por exemplo, se você quer aprender essa parte de formação, o coletivo ele pega muito firme, porque assim, não basta eu, enquanto mulher negra, falar que eu existo, eu estou aqui produzindo, mas outra pessoa quer fazer e eu não dou essa abertura. Então, assim, o coletivo ele está muito aberto para a formação de profissionais audiovisuais negros, para que a gente tenha uma representatividade, e não somente uma representatividade, mas que o nosso trabalho seja feito com qualidade. Nossa, vocês são maravilhosas e eu quero, enfatizar mais uma vez. Você falou, Amanda, um tempinho, quem quiser patrocinar, quem quiser colaborar, se envolver nesse trabalho maravilhoso, que vocês realmente têm uma bandeira, estão aí agindo, tem um grupo, um coletivo que se esforça e se doa para fazer acontecer. Vamos incentivar as pessoas, os empresários, a valorizarem esse trabalho, valorizarem essa bandeira e estarem aí apoiando um trabalho maravilhoso, né, Amanda? Com certeza, eu acho que esse apoio é muito importante. O audiovisual é um setor que cresce bastante, né? As pessoas não pensam muito nisso, mas é um setor econômico muito forte, e é uma história muito importante. Eu tenho certeza que todo cuiabano que vê vai gostar, vai se ver ali. E a gente está sempre aberto para esse tipo de parceria, esse tipo de patrocínio. A vaquinha vai estar aberta para todo mundo, né? Se você quer doar R$5, R$10, já dá para doar. Se você quiser fazer um patrocínio maior, ter seu nome nos créditos, o nome da sua empresa nos créditos, isso é muito importante, né? Eu acho que o empresariado ele tem um
um compromisso com a sociedade também. E iniciativas como essa são fantásticas, né? Acredito. Amanda, Nery e Carol Damasceno, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, passando essas informações, viu? Quero a próximo lançamento que tiver aí, ou vamos lançar o filme lá no Elg Você, a gente pode combinar certinho. Com certeza, muito obrigada pelo convite e adoramos a participação, estaremos sempre aqui. Carol, da mesma forma, viu? O que tiver aí é só entrar em contato com a gente que faz questão de incentivar o trabalho de vocês e colaborar também. Sim, agradecemos porque é o incentivo da produção local, né? Então isso é muito importante. Eu agradeço muito e estaremos aqui. Nossas portas estão abertas para vocês, tá bom? E agora, fiquem aqui comigo, mas antes, curtam aí o trailer da Velhice, como é o nome? A Velhice Ilumina o Vento. Fiquem ligados. Ai, que bom que você passou um cafezinho esperto. Tô precisando mesmo daquela espertada, porque hoje você sabe, né? Hoje tem baile, hoje o dia promete. Às vezes, a gente fica procurando alegria, igual o velho, procurando o óculos perdido, sendo que ele tá na ponta do nariz. Oh, Jesus, glória a Deus! E a todos os orixás, meu filho. Vamos ser felizes, vamos pro baile, vamos dançar. Voltamos! E hoje estamos aí iniciando a semana, nessa segunda-feira, sempre muito animada, porque é o dia que eu recebo ele, que eu adoro, essa visita motivadora de Carlos Campelo, que está aqui com a gente mais uma vez. Carlos, sempre é uma satisfação enorme iniciar a semana com você. Satisfação toda nossa, né, Olga? Carlos, e aí? Como nós vamos iniciar essa semana? Vamos iniciar falando de quê? Nós vamos começar a falar sobre necessidades humanas. Lembrando que a gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, então Sim. a gente olhar para as minhas necessidades e olhar a necessidade dos outros é um fator preponderante para que a gente possa me ajudar e também ajudar os próximos. Com certeza, né? Eu acredito que todo mundo, se a gente conseguir fazer um pouquinho no nosso dia a dia, né? Sempre dando aí, pensando nas outras pessoas que estão à nossa volta, que entram em contato com a gente. Eu sempre, Carlos, tento fazer com que as pessoas que entrem em contato comigo saiam melhores, assim, de alguma forma. Eu sempre deixo algo bom. Talvez você muda a vida da pessoa no dia, né? Com certeza, a gente quebra aquele elo da inveja, um elo que não é virtuoso, né? É um elo vicioso que muitas vezes a gente entra nesse elo sem nem perceber. Sim. Então, como você falou do Setembro Amarelo, que é o mês que tem a campanha, né, do combate ao suicídio. Como a gente pensa assim, fala, nossa senhora, como é que alguém chega a esse ponto de perder o interesse pela vida, né? Mas muitas coisas que estão acontecendo no mundo que acabam atingindo certas pessoas Sim. nesse ponto, né? Impactando a esse nível. Uhum. E o que a gente puder fazer para ajudar, a gente tem essa responsabilidade, né? Com certeza. E também, você falou muito bem aí, o que a gente pode fazer para o próximo é fundamental. Eu acredito que a gente veio nesse mundo para nos relacionarmos, né? E também para crescer perante o próximo e ajudar o próximo a crescer. Então, com relação ao Setembro Amarelo, nós temos aí um trabalho da CVV que é maravilhoso. E lembrar a todos, né? Não é doença, né? Depressão não é doença. Então, a grande maioria das causas do suicídio, ela passa por a questão de depressão e não é doença. E algumas vezes pode estar dentro de qualquer um de nós, ela é escondidinha, mas a gente fica deixando de lado, vai deixando de lado
e quando apresenta, ela vem assim, tirando toda a alegria da gente. Então, quando a pessoa está no teu ápice, que a dor é maior do que a vida, né, ela acaba cometendo o suicídio. Então, que triste, né, ter esses dados aí, com aumento a cada mês de números de casos. Então, a gente realmente, essa mobilização e ter uma campanha para combater isso aí é muito importante. Agora, vamos lá, as necessidades humanas, ensinar um pouquinho mais as pessoas a lidar com isso, né? Exatamente. Então, é o nosso propósito. Toda segunda-feira estamos aqui com esse propósito, né? Iluminar caminhos. Iluminar caminhos, né? Nessa troca de energia muito linda que tem aqui entre nós, né? Sim. A Elga é maravilhosa. Não é que eu tô falando aqui na frente dela, não. Carlos, obrigada. Ela me instiga. Você é um presente na minha vida, de verdade. Adoro muito essa troca também. E eu quero aqui deixar um beijo antes de gente começar, iniciar. né? Ai, Tem um casal que é muito lindo, sabe? Que é a Estela e o Jomas. Estela e Jomas. Jomas. Diferente, eu ia falar Jonas? Não, Jomas. Jomas. Eles são os filhos da Lulu, que a gente deixou o beijo na semana passada, Olha. que para ela foi uma surpresa. Sério? Né? Eu amo de paixão esses dois, sabe? Eles, como que eu posso falar? São duas pessoas iluminadas que acabaram se encontrando e pensa no casal que deu certo. Olha que maravilha. Deu certo não. Está dando certo Está e dando. vai dar cada vez mais certo, né? Continuidade, né? Que Exatamente. Deus ilumine essa relação maravilhosa. Então, um beijo meu também aí, Estela e Jomas. E voltando nas necessidades humanas básicas. Elga, nós temos assim que pensar que algumas vezes a gente tem dentro de nós o que a gente chama de condição hipnótica. A gente já falou de hipnose, né? Mas assim, não é nada místico, tá? É hábitos que eu tenho no dia a dia que eu não sei quais são, eu não percebo, eles se tornaram tão dentro da minha vida, tão... A rotina, né? Automático, né? Tão no automático, automático. Que eu não percebo quais são esses hábitos. E eles influenciam diretamente, primeiro, o meu processo decisório. Eu tenho que ir para o lado A e para o lado B. E muitas vezes nós estamos num processo automático. A gente chama roda hipnótica. São hábitos que eu tenho que estão tão enraizados, né? Estão tão no automático. Exato, estão tão no automático que eu não consigo perceber. Então, uma das coisas interessantes para nós começarmos a perceber quais são as nossas necessidades, primeiro é saber como que se dá o nosso processo de decisão. Vamos pegar assim os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, existe um padrão. A gente tem um padrão do que a gente decide. Talvez a gente nunca parou para perceber qual que é esse padrão. Então, algumas vezes, meu processo de decisão, ele está voltado para o futuro, para criar alguma coisa nova, né? Então, o que está no passado, o que está posto não me interessa o novo. Ou montar o futuro, tomar uma decisão baseada na estratégia. A estratégia pode ser o que eu vou ganhar ou o que eu vou perder. Por exemplo, se eu montar isso, eu vou perder uma relação X. Então, essa questão de perder a relação X, ela vai entrar no meu conceito, nos meus atributos para eu tomar a decisão. E muitas vezes é involuntário. Passa tão automático, é involuntário. Ou vai prejudicar uma pessoa, né? E se eu tenho foco em pessoas, isso vai também influenciar. Eu também tenho que perceber que meu processo de decisão, ele pode ser racional, ele pode ser analítico. E se eu não tiver foco em pessoas, né? Então eu vou pensar só em metas, em resultados. E se a pessoa não foi suficiente, não conseguiu alcançar o resultado, filho, tchau que tem outro, a fila anda, né? E muitas vezes pode atropelar as pessoas, atropelar as relações, né? E outras vezes a premissa para tomar uma decisão, ela pode estar baseada no passado, né? Olha, sempre funcionou assim, é assim que vai ser, né? Na organização, no método, de ter um padrão estabelecido e eu quero manter esse padrão, até pelo fato de, se é um padrão que eu já conheço, eu já domino, então fica até muito mais, digamos, fácil e simples
de eu tomar as decisões, porque eu já sei que eu já tomei essa decisão e já sei o resultado esperado, então eu tenho esse padrão. Nesse contexto todo, nesse emaranhado todo de possibilidades, a gente fazer essa análise. Qual que é o padrão que eu utilizo para tomada de decisões? Quais são minhas preferências? Eu prefiro pensando no futuro, eu prefiro pensando no passado, eu prefiro pensando nas pessoas, nas relações, ou eu prefiro nos métodos e resultados? Qual que é a minha preferência? A partir do momento que eu consigo perceber qual que é a minha preferência, então eu já entro no outro quesito. Pera lá. Então, se eu tenho essa preferência, deixa eu quebrar esse padrão, deixa eu ampliar as possibilidades. Interessante, entendi. Para eu conseguir realmente saber qual que é a minha necessidade. Qual que é a necessidade que eu preciso realmente atender. Existem estudiosos que eles começam a trabalhar essas necessidades, que um famoso chama Maslow. Tem até, você pode procurar no Google, tem a pirâmide de Maslow. De Maslow, aham. Exato. Ele fala que as necessidades básicas nossas são necessidades fisiológicas. Que estão lá na base. Que estão na base. Que são a maioria das pessoas conectadas àquilo. Eu estudei essa pirâmide. Muito interessante isso. Exatamente. E ele subdivide em 5 partes, que começa das necessidades fisiológicas até o legado, qual que é o meu propósito, o que eu estou aqui para fazer. Isso foi remodelado e foi reestruturado para 6 necessidades básicas que nós temos hoje. Que a primeira é uma que ela é bem, como é que eu posso falar? Dinâmica, que é a variedade. O que a variedade traz como uma situação, com uma necessidade básica que a gente tem? Por exemplo, tem bastante. Ou todo mundo está fazendo, ou todo mundo está falando, ou todo mundo está usando. Entendi. Eu entro nisso. E aquilo já se transforma uma necessidade minha. Impressionante. E vai assim, e vai involuntário. Necessidade de trocar o aparelho de celular todo ano, porque saiu uma versão nova. A gente não se preocupa mais se o aparelho de celular que eu tenho, ele está sendo suficiente para mim. Atende você, se já me atende. Não é isso que vai... Ou que o novo trouxe algo que supra mais alguma Pode necessidade. agregar. Às vezes a pessoa nem para pensar nisso, é só pela variedade. Aí tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo, vou fazer, que é uma das necessidades, que é a modismo, variedade. Né, quase. Exatamente. E a variedade me dá certeza, o modismo, a variedade me dá certeza, do tipo, se eu estou vestido conforme a moda, se eu entrar num recinto, aceito. Eu sou aceito. É a certeza da coisa. Sim. Né? Então a variedade me dá essa certeza. Se isso está funcionando para muitas pessoas, vai funcionar para mim também. Entendi. Mas isso aí não seria assim uma falta de... Como é que eu posso colocar de uma maneira mais... De você saber o que você realmente quer, te conhecer um pouco mais, e você fica olhando para outras pessoas, o movimento... você me entendeu, né? Eu entendi. Eu gosto da Elga porque ela já captou o negócio e ela já, como são 6, ela já está lá na 5ª etapa já. Não, já aproveitando esse gancho, vamos continuar, mas segura aí um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, a gente já volta. Estamos de volta aqui com ele, Carlos Campelo, falando de necessidades. Nós paramos justamente nas questões de... Variedade. Da variedade, né? Que vai ser aquela questão que, olha, tem muito, né? E eu estou disposto a participar desse muito, porque talvez eu vou ser aceito. Que ela me remete logo em seguida para a certeza, né?
que me faz eu ter certeza de determinada ação, determinado comportamento. E ele pode ser um comportamento assertivo ou ele pode ser um comportamento que, digamos, não seja muito assertivo. Se eu aprendi na minha vida a me vitimizar e a partir da vitimização eu conquistar alguma coisa, e já vai entrar no automático. Qualquer situação, em qualquer ambiente, eu já vou me colocar como vítima, como coitadinho, porque eu quero aquela recompensa. Né? Sim. Então eu já tenho certeza que se eu fizer isso, se eu fizer logo, eu vou conseguir aquilo. Né? Isso até me lembrou de um estudo sobre marshmallow que fizeram com crianças de 4 anos, isso na década de 60. Numa escola nos Estados Unidos, as crianças lá gostam muito de marshmallow. O professor colocou o seguinte, olha, colocou várias crianças e um marshmallow na frente delas. Eu vou bem ali, quando eu voltar, se vocês não comerem esse marshmallow, vocês vão ganhar 2. Olha, estou louca para saber o que aconteceu. Ele saiu e foi passando o tempo. E lógico, as crianças sendo observadas. Algumas tentaram conversar, outras tentaram, crianças de 4 anos, tentaram brincar, outras ficaram lá, outras, na hora que ele saiu da porta, já pegou o marshmallow e comeu. Né? Na hora que ele retornou, as crianças que não comeram ganharam o segundo marshmallow, e as que comeram não ganharam, porque era o trato. Qual que era a efetividade desse estudo? É saber se a gente age por impulso ou se a gente consegue controlar e gerenciar esse impulso. Esse estudo se transcorreu na adolescência dessas crianças, na fase adulta dessas mesmas crianças. É um estudo muito grande para saber o que isso influenciou na vida das crianças, né, quando adultas. Então, os pais, tios que têm crianças, sabem que as crianças de 4 anos, para a gente transformá-las em pessoas que têm inteligência emocional, já começa desde agora a trabalhar. Porque as crianças... você vê que tem muitas que já é um traço da personalidade dela, porque com 4 anos, uma já chegou, eu já não tô nem aí, eu já vou comer. Exatamente. Né? É um impulso mesmo, como você falou. E vem do plano familiar, tá? Então não, a gente você vê tá procurando que já está absorvendo aquilo. Exato. E esse estudo trouxe para a fase adulta, aquelas crianças que esperaram, elas estavam mais felizes, ganhando mais no serviço, tinham tomado decisões na vida mais assertivas e as outras ainda estavam patinando, né? Obrigado pela palavra. Patinando na vida por não ter ainda desenvolvido a gestão emocional. E isso passa para a terceira fase, das necessidades, que é significado. A minha atitude tem um significado. Eu coloco um estado emocional nessa minha atitude. Eu vinculo a uma emoção. E pode ser emoção do medo, do amor, da raiva, da tristeza, da alegria, do nojo, da vergonha e todas aquelas que você puder elencar. Eu elenco sempre essas 7. E eu coloco uma emoção. E aí eu dou um significado para aquilo. E aquele significado ele passa a ser muito mais importante do que efetivamente eu estou fazendo. Olha só, teve uma época, eu vou falar aqui do Brasil, que fumar era chique. Com certeza. Era status. Era chique, as mulheres fumavam. Você via isso na televisão também, que fomentava muito. Né? E era sinônimo também de poder, que você era descolado. Olha só, o significado. Tinha um sinônimo de poder. De poder. Poderosa. Exatamente. Né? Tinha um significado de independência. Isso. Eu posso. Tinha um significado. Né? E a quarta etapa, que é amor e conexão. Né? Então, as minhas atitudes, elas remetem ao amor, quer queira, quer não queira, remetem ao amor. Pode ser que a pessoa não tenha percebido isso, né? E pode ser que ela também esteja num caminho que ela fala, não, eu não amo, acaba amando, nós amamos, nosso cérebro foi montado para nos relacionarmos, então o ato de relacionar ele já é um ato de amor, né? E conexão, eu me conectar com o outro, voltando ao exemplo do cigarro. Por exemplo, tem pessoas que fumam
pois elas se auto-intitulam como tímidas e pela questão do cigarro, ela consegue conversar, quando chegar noutra pessoa, conversar com outra pessoa, né? É uma válvula, né, Para dela se relacionar. Para se relacionar, olha só. Você vê, né? E talvez até essa carga que vem do cigarro como algo, ela acha que a pessoa vai enxergar ela de uma forma mais descolada e quebra aquele bloqueio também. Você vê como que é uma coisa assim, né, que atinge a pessoa que é tímida, fuma para parecer descolado. Exato. E Ela agora, se sente mais segura, talvez, né? Pode ser. Então, todos nós temos esse sentido, esse significado, né? Sim. Que a gente dá para as nossas atitudes. E, por sinal, agora, por exemplo, que a gente está passando a usar máscaras, né? Sim. Juro para você que antigamente eu viajava, eu via alguma pessoa usando máscara, eu já pensava, essa pessoa tem problema, coisa parecida. Ou estava vindo no Brasil, ou estava vindo para o Brasil, tá achando que o nosso ar é o quê? Né? Puro julgamento. Ficava né? brava ainda, Puro né? julgamento. Pois esses dias não saí, eu esqueci a máscara. E você se sentiu mal. Eu me senti mal. Eu sei, já Eu te aconteceu parei comigo. na rua para comprar uma máscara. Aconteceu comigo uma vez. Às vezes você está tão focado em algo, eu estava dentro do carro, saí resolvendo problema no celular, saí sem máscara, entrei no banco, sabe? Quando eu me deparei numa situação só eu, sem máscara, sabe? Eu me senti tão mal, sabe? Eu falei, meu Deus, deixa eu voltar correndo e pegar essa máscara. Olha que coisa, isso aconteceu comigo. Então, você vê que entra naquela questão da certeza, que entra na questão da variedade. Então, olha só, tá todo mundo fazendo e eu não tô fazendo. Isso tá me tirando do foco, tá me tirando da rotina, tá me tirando das relações, né? E eu acabo me sentindo estranho por conta disso. Agora, uma das coisas que é importante a gente frisar nesse estudo, Helga, que dessas 4, certeza, variedade, significado, amor e conexão, se qualquer hábito que eu tiver, ele contemplar pelo menos 3 desses 4, se torna um vício. Olha que interessante, Campelo. E assim, a gente Vê que bons hábitos sempre, né? Exato. A gente tem que entender para construir, né, uns caminhos, né? Nós mesmos somos donos dos nossos caminhos. Então vamos frisar isso aí para as pessoas entenderem como é que funciona. Certeza, variedade, significado, amor e conexão. Se o meu hábito, ele contemplar qualquer um desses 3, isso se torna um vício. 3 pelo menos. Pelo menos 3. Sendo um vício, seja qual for, ele não é salutar. Ah, eu tenho vício de correr. Gente, se eu transformar minha vida só para corrida, se eu não sou profissional, mesmo que eu seja profissional, né, eu tenho outras áreas da vida que eu tenho que ter válvula de escape para eu me divertir, para eu tirar o estresse, para eu crescer como pessoa, para eu estudar, para eu aprender, para eu descansar, para eu ter lazer, para me relacionar com a minha família, me relacionar com meus amigos. Existem outras áreas que eu tenho que atuar. Se eu estou atuando somente numa área, somente num hábito, se torna um vício, isso se torna... Não é algo sadio. Não é sadio. Não é sadio. Exatamente. Tem que ser sadio, né? Eu já passei, inclusive, isso na minha vida. Meu treinador falava assim, olha, descanso é treino. E eu estava viciado na corrida, não descansava. Acho que tem uma frase, tudo que é demais faz mal, né, Campelo? Exato. Tudo que é demais faz mal. Eu acho que na vida, se você vê, a gente fala sobre muitas coisas, mas acaba chegando nos princípios básicos. Você me disse uma vez que a vida é equilíbrio, né? Exato. Você me disse isso. Sim. A gente essa sempre tem que buscar o equilíbrio. Busca desse equilíbrio é o nosso eterno, acredito, propósito, né? Nosso desafio de a gente encontrar esse equilíbrio. Essas 4, elas estão voltadas mais para o interior. A 5ª e a 6ª é mais para o exterior, é mais para o lúdico, é mais para, vamos dizer assim, para a energia que me contempla nesse mundo. Que a 5ª é o crescimento, a evolução, onde eu vou trabalhar dentro de mim, eu me tornar uma pessoa melhor. Então aqueles velhos hábitos, eu transformar por hábitos mais saudáveis. Aquilo que se tornou um vício, deixar de ser um vício e ser uma coisa equilibrada na minha vida, nas várias frentes que nós temos, né?
estudar mais, aprender mais, evoluir, né? Sim. A gente fala assim, a lei da evolução, ela existe, então a gente nunca regride. Então, para a gente evoluir, vamos ver quais são as nossas coisas, as nossas necessidades que não estão sendo atendidas, vamos atendê-las de uma forma equilibrada, satisfatória, que não agrida a outra pessoa, né? Nem a mim e nem a outra pessoa. Eu não sei se você já escutou isso, mas, por exemplo, o ato de fumar, para determinadas religiões, é considerado, se a pessoa morrer, pode demorar 30 anos, é suicídio. Suicídio. Porque ela assumiu o risco, né? Exato, ela tá colocando para dentro uma substância que não é natural do ser humano. Ela assumiu o risco. Você sabe que você está se matando aos poucos. Está se matando aos poucos, por incrível que pareça. Então, esse sexto, que é o crescimento, que é o aprendizado, e que ela tomar ciência disso e aprender e evoluir, nos leva ao sexto item, que é conexão. Que é eu me conectar com o mundo. E é a minha contribuição para com o mundo. Tudo que eu aprendi... Repassar. Né? Não guardar só para mim. Não guardar só para mim. Né? Colocar essa energia para fora, compartilhar essa energia. Né? E isto faz de nós um ser humano mais equilibrado se eu tiver consciência disso e saber exatamente quais são os hábitos que eu posso ter para me tornar uma pessoa melhor. Olha que maravilha, Campelo. Que mensagem maravilhosa para a gente começar a semana, né? A gente fazer a nossa reflexão, melhorar como pessoas e passar adiante, né? Eu adorei muito mesmo o nosso assunto. Infelizmente está acabando, mas estamos aí apenas começando a semana, né, Campelo? Exatamente. E nós temos a oportunidade sempre de recomeçar tudo na vida, gente. Fazendo aí o nosso melhor a cada dia. A gente tem que ter esse comprometimento, né? Perfeito. E temos assim que deixar de estar no automático, né? Exato. Não é verdade? Porque às vezes eu gosto de dar esse start nas pessoas assim na segunda-feira, aqui com você, porque é uma forma de você sair um pouco do automático. Tá iniciando a semana, uma nova oportunidade, né? Exatamente. Então vamos sair do automático, minha gente. Carlos, é sempre maravilhoso o nosso início de semana, nossa segunda-feira aí começando com coisas boas e passando coisas boas para todo mundo. Eu que agradeço sempre você. E o Elg, você continua, hein? Fique aqui comigo que tem, ó, muito mais. Estamos de volta e agora sempre com aquele propósito de fazer a agenda de vocês de entretenimento. Chegou a hora do nosso quadro Agenda Vem Lives para movimentar aí a sua semana. Então, caneta e papel na mão. Iniciamos a nossa agenda de lives dessa semana no dia 25, sexta-feira, com uma dupla que dispensa apresentação, Matheus e Cauã. Vem de live a partir das 20 horas. Quero te lembrar do começo, antes do último beijo. Quero te lembrar do primeiro. E antes de fechar a mala, só quero lembrar que ela testemunhou muito amor. E agora ela só vai servir pra te despachar de mim. Só deixa eu te avisar, vai dar saudade. E me esquecer não vai ser tão suave. E já pensou se o seu corpo reclama que o coração ficou na minha cama? Antes de ficar solteira, sente o drama. Solteiros também amam. E a festa continua em grande estilo na sexta-feira, dia 25 de setembro, com ela,
Lauana Prado, que vem de live e promete novidades. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio seu sono, sei lá. Até provo seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quero ouvir! E chegou o sabadão com uma live sensacional. Sertanejo Raiz com César e Paulinho. Quer mergulhar fundo, mas sempre se afunda. E quando a saudade não dá pé, me liga. Tá, eu já me acostumei com esse vai e volta. Vai, mas sempre leva a chave da porta. Porque longe de mim eu sei que você chora. Eu vou deixar você cair no mundo, porque eu sei que tá igual cheque sem fundo. Sempre volta, sempre volta, sempre volta. Você sempre volta. Eu vou deixar você cair no mundo, porque eu sei que tá igual cheque sem fundo. Sempre volta, sempre volta, sempre volta. Você sempre volta. E o sabadão vem com tudo. Olha só que live sensacional. Com ela, Luísa Sonza, mais Júlia, mais Luan Santana, juntos na live a partir das 20 horas. Dizem que o corpo acostuma sem pele na pele. É que cuidar da minha vida parece não ter mais sentido agora. Não preciso de você pra nada, mas quero você pra tudo. Não preciso de você pra nada, mas quero você pra tudo. Hey, yeah. E não acabou não, neste sabadão temos ela, Gal Costa, em Gal 75. Vai fazer a sua live a partir das 22 horas. Você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use inteligência uma vez só. Quando os idiotas vivem só. E no domingão tem festa boa, tem live boa com Di Paulo e Paulinho, que
que iniciam a sua live a partir das 15 horas. Ai, 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 quem me dera ser o dono do sorriso dela, parar esse sorriso com um beijo, compartilhar com ela meu desejo. Ai, 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 viro fera, só de imaginar outro com ela. Aí eu chego junto, não dou trela. Ai, ai, pois a pegada do peão é de arrasar o coração pra conquistar a flor mais bela. Fale quem quiser, mas eu não vou deixar a vontade louca de querer te amar. Esse é meu defeito, quando quero alguma coisa não tem jeito. Se é amor de carnaval, é cedo pra saber se eu tenho alguma chance, o tempo vai dizer. O que importa agora é seu aconchego em meu peito, em meu peito. E aí está tudo anotado já na programação das lives, que estão assim sensacionais, né, minha gente, dessa semana. Mas, infelizmente, hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã estamos de volta às 21h30. Perdeu algo? Quer bater um papo com a gente, mandar a sua mensagem, fazer alguma sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela, a gente aguarda a sua mensagem. E também tem o nosso canal do YouTube. Entrem lá e se inscrevam, revejam esse programa e vários outros que estão lá à sua disposição. E eu, lógico, iniciei na semana, eu iniciei aqui com esse vestido bafônico verde da Regina Store, que também está aí com os contatos, com os canais de comunicação da Regina Store aí na sua tela. E vale a pena, minha gente, que realmente ela tem cada look sensacional. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.